Hobbits podem realmente existir na vida real, mas essas pessoas pequeninas não vivem em casas aconchegantes e redondas construídas em colinas como em O Senhor dos Anéis. Elas provavelmente estão em uma ilha isolada na Indonésia, escalando montanhas e se escondendo em florestas densas. Peraí, eles são mesmo humanos? Bem, o lugar de que estamos falando é a Ilha de Flores, um paraíso no Oceano Índico. Hoje em dia, ela é famosa por ser o lar do dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo. Mas, no passado, também foi o lar de uma espécie humana muito pequena, conhecida como Homo floresiensis. Em 2003, especialistas escavaram uma caverna chamada Leon Boy e encontraram mais de 100 fósseis dessa espécie. Essa descoberta foi enorme porque desafiou completamente o nosso entendimento sobre a história humana. Quer dizer, antes disso, a maioria dos especialistas achava que o Homo sapiens, também conhecido como nossa espécie, foi a única que conseguiu viajar além do Sudeste Asiático, em direção à Nova Guiné e Austrália. Mas se isso é verdade, como esses ancestrais chegaram à Ilha de Flores? Antes que você responda de barco, deixa eu só dizer uma coisa. Dificilmente humanos antigos conseguiram criar barcos fortes o suficiente para cruzar o mar. Talvez tenham nadado ou se teletransportado. Brincadeiras à parte, ainda não sabemos ao certo como ou quando o Homo floresiensis chegou lá. Um estudo recente sugere que eles podem ter descendido do Homo erectus, uma das primeiras espécies humanoides que conhecemos. De acordo com essa teoria, eles provavelmente viajaram 450 milhas a leste a partir de uma ilha chamada Java e chegaram a Flores há cerca de 1 milhão de anos. Depois de viverem isolados em Flores, seus corpos foram encolhendo ao longo dos anos, e eles acabaram ficando realmente baixo. Mas essa é só uma teoria, e ainda não há muitas evidências concretas para sustentá-la. O que podemos afirmar com certeza é que eles eram realmente baixos em comparação com os humanos modernos. No começo, achávamos que eles tinham cerca de 1,6 m de altura, mas isso mudou em 2016, quando especialistas encontraram novos fósseis, incluindo um bracinho, um osso e alguns dentes, que mostraram que eles eram ainda menores, cerca de 6 centímetros a menos, para ser exato. Esses hobbits também tinham um crânio muito pequeno e um cérebro minúsculo, cerca de 1/3 do tamanho do nosso. Eles tinham quadril e ombros largos, pernas curtas e pés grandes e achatados. No geral, os ossos deles eram tão pequenos que, no começo, os especialistas pensaram que podiam ser de crianças. Mas como tinham dentes do siso, ficou claro que eram esqueletos adultos, embora muito pequenos. Devido ao seu tamanho e aparência curiosa, a mídia começou a chamá-los de Hobbit da vida real, assim como os personagens de J.R.R. Tolkien, sabe, o Senhor dos Anéis, Frodo Baggins. Enfim, por que eram tão pequenos? Há duas teorias. A primeira, a espécie era comum. Alguns especialistas os consideram Homo sapiens humanos, mas com uma condição que reduz o cérebro. É algo parecido com microcefalia, mas vários especialistas rejeitam isso, porque a anatomia das pessoas com esse tipo de condição não corresponde exatamente às pessoas pequenas de Flores. A segunda teoria, então, é algo que as pessoas chamam de nanismo insular. Basicamente, quando animais grandes vivem em ilhas isoladas, eles tendem a ficar menores, porque o suprimento de comida é limitado. Por exemplo, existiu um elefante anão que viveu na Sicília e em Malta há muito tempo, e ele media apenas cerca de 1 metro de altura. Enquanto isso, seu parente no continente europeu tinha cerca de 4 metros de altura. Com um corpo de tamanho reduzido, esses animais precisam de menos comida, o que significa que têm mais chances de sobreviver em uma ilha. Outro fator que leva a esse tipo de nanismo é que esses animais não precisam se preocupar em se defender de grandes predadores. Quer dizer, se você está em uma ilha isolada, sem leões ou tigres, não há necessidade de ser enorme. Isso pode ter ocorrido com o povo Hobbit. Estudos mostram que viveram na Indonésia há entre 100 e 50 mil anos. Mas após sobreviverem tanto tempo, esse povo sumiu misteriosamente. Eles podem ter sumido após 8 erupções vulcânicas massivas atingirem o local. A hipótese surgiu quando pesquisadores acharam uma camada espessa de cinza sobre o local dos fósseis.
Mesmo com essa evidência, não se sabe ao certo se as erupções foram a razão do desaparecimento. E recentemente, um antropólogo questionou essa teoria, dizendo que eles podem ainda estar vivos hoje. Como assim? Parece loucura, mas ele realmente conversou com dezenas de pessoas locais que acreditam ter visto um homenzinho, parecido com um hobbit de verdade, na remota Ilha de Flores. Na verdade, histórias misteriosas sobre esses avistamentos já eram contadas muito antes dos restos do Homo floresiensis serem sequer descobertos. Então, não é que tenham inventado essas histórias após ouvirem dos fósseis. Ao menos 30 moradores afirmam ter visto pessoalmente uma criatura meio macaco, meio humana. Tinha rosto de macaco e era claramente menor e mais peluda, mas andava totalmente ereta, como um humano. Os moradores locais a chamam de Laioa, mas como deveríamos chamá-la? Quer dizer, será que essa criatura pode ser o nosso famoso Homo floresiensis? Bom, talvez. O antropólogo Gregory Forte trabalha na Ilha de Flores desde os anos 80, e ele diz que as descrições dos moradores locais são estranhamente parecidas com o que imaginamos que esses antigos humanos baixinhos poderiam ter sido. Você pode se perguntar se o Laioa não passa de uma lenda. E sim, algumas descrições parecem ir contra a ciência básica. Há quem diga que, após ver a criatura, ela voou ou desapareceu como mágica. Mas o pesquisador destaca que muitos moradores também deram descrições físicas bem detalhadas da criatura. Claro, os detalhes variavam um pouco, o que é bem normal quando pessoas diferentes testemunham a mesma coisa, mas ninguém mencionou nada sobre a criatura ter superpoderes malucos. E agora? Ford se pergunta se somos a única espécie de humanos que restou no planeta. Eles poderiam ser, de fato, hobbits da vida real. E isso nos leva de volta a uma pergunta feita mais cedo no vídeo. Eles são mesmo humanos? Talvez sim, talvez não. É possível que a criatura avistada na Ilha de Flores seja, na verdade, uma população não contatada de humanos modernos, mas também pode ser uma espécie desconhecida de macaco. No entanto, como não há outras evidências para nenhuma dessas ideias, o melhor palpite no momento é que uma criatura parecida com um homem-macaco ainda possa estar por aí. Ok, mas se essa criatura divide o planeta com a gente, por que ninguém nunca tirou uma foto dela? Bem, o homem-macaco faz parte daquela ilha, assim como outras criaturas raras, como os dragões de Komodo. E diferente dos que acreditam no pé grande, os moradores locais provavelmente não saem por aí procurando ativamente essa criatura. Segundo o antropólogo, eles não têm motivos para encontrar um homem-macaco. Como geralmente desconhecem pesquisas científicas ou teorias de que tais criaturas não existem, eles não buscam provar que o mundo científico está errado. Ford concluiu sua pesquisa em 2018, mas o antropólogo diz que desde então, outras pessoas viram a estranha criatura andando pela Ilha de Flores. 2 jovens do Reino Unido foram até lá principalmente para uma viagem de mergulho com snorkel. Mas em algum momento, eles subiram uma montanha e viram algo que realmente parecia o homem-macaco. Então, quem sabe? Talvez você também tenha a chance de ver o verdadeiro Hobbit quando visitar a Indonésia.